Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Tá começando mais uma edição fresquinha e inédita do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui você sabe, na próxima 1 hora, a gente bota em pauta questões fundamentais para o futuro do nosso país, que dizem respeito à agroecologia, saúde, alimentação, cultura, além, é claro, de entender o que está acontecendo no mundo da política, no mundo da economia, no mundo do trabalho. São questões complexas, mas que merecem toda a nossa atenção. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga só nos destaques que a gente preparou para o programa de hoje. Agroecologia nas eleições. Vamos entender como essas coisas se relacionam e o que a gente precisa ficar atento para o pleito desse ano que começa em outubro. Jornada da Natureza do MST na Amazônia é marcada por denúncias e conscientização ambiental. Autor de livro sobre enchente de 1941 em Porto Alegre está desalojado por conta da repetição do fenômeno este ano. Você sabe o que é a síndrome do coração partido? Entenda logo mais na dica de saúde do programa de hoje. E a gente vai falar também sobre a festa do Pau da Bandeira, que foi realizada nessa semana em Barbalha, no Ceará. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. As eleições municipais desse ano estão chegando, tá quase para dizer que estão batendo na porta. A gente ainda está em junho, elas acontecem em outubro, mas com certeza é tempo de discutir o que está em jogo. E sem dúvida, uma das principais preocupações de todo brasileiro, de toda brasileira, são as questões da crise climática. Isso, infelizmente, por conta do que a gente vem acompanhando em relação ao Rio Grande do Sul, mas tantas outras cidades, tantos outros estados que nos últimos anos enfrentaram severos eventos climáticos. Então, por maus motivos, a questão ambiental vai ser talvez o principal ponto de discussão em todas as cidades do Brasil, em todas as capitais. Acho que não tem exagero nenhum. Se tem uma entidade, um grupo de pessoas que vem defendendo isso há muito tempo, muito antes das pessoas terem real dimensão de quanto a gente precisava falar sobre isso, é a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Inclusive, a ANA é a irmãzinha da ANE, a ANE, que é a Agroecologia nas Eleições, um projeto também da ANA, justamente para conseguir colocar esses dois debates na mesma pauta e mostrar que eles sim se relacionam. Então, desde 2020, ou seja, 3 eleições, que a Articulação Nacional de Agroecologia vem pautando as eleições por meio da agroecologia, e a gente vai entender agora como em 2024 esse tema vai começar a se relacionar, e a gente já tem mais ou menos algumas pistas, mas por isso que a gente trouxe uma especialista, uma das responsáveis por tudo isso, que é Flávia Londres. Ela é engenheira agrônoma, integrante da Secretaria Executiva da ANA, Articulação Nacional da Agroecologia. Desde já, Flávia, que prazer te receber. É sempre bom falar de agroecologia, e ainda mais quando ela se relaciona com eleições, que bota tudo na prática. A gente vê como as coisas têm que acontecer. Então vai ser um prazer falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. A gente que agradece mais uma vez, Lucas, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Que bom, que bom. Flávia, para começar, como eu comentei, esse plano Agroecologia nas Eleições, que a ANA articula, acontece já desde 2020, então esse vai ser o terceiro pleito que vocês manifestam, trazem um documento, dialogam com candidatos a vereador, candidatos a prefeituras, já fazem 3 eleições que vocês têm isso na prática. E eu acho que agora vai ser bacana, porque vocês vão conseguir fazer um panorama, né, de 2020 para 2024, né, eleições correspondentes, as duas para municipalidades, o que evoluiu. Então eu queria te ouvir um pouquinho, talvez até ampliando um pouco, né, pegando desde 2016, fazendo 2020 e agora com as projeções de 2024, o quanto vocês conseguem ver que pautas, projetos de lei, debates, porque às vezes o projeto de lei nem é aprovado, mas ele ganha discussão dentro ali da Câmara Municipal. O quanto vocês conseguiram ver que a agroecologia está sim inserido dentro desse debate político, pelo menos quando a gente fala em relação aos municípios? Pois é, Lucas, como você bem lembrou, a gente tem conseguido na Articulação Nacional de Agroecologia pautar esse debate de uma forma mais organizada nacionalmente desde 2020. Então, só um rápido esclarecimento para quem não sabe, né?
A ANA, ela é uma rede de redes, a gente articula movimentos do campo, movimentos sociais do campo e da cidade, representações, né, de movimentos de povos e comunidades tradicionais, de ONGs do Brasil inteiro, então e outras redes regionais, redes estaduais, redes temáticas, somos organizações da sociedade civil que se articulam em prol desse tema da agroecologia, defesa da agricultura familiar e dos territórios, né? E a ANA, ela já existe há 22 anos. A ANA nasceu no ano de 2002, e por coincidência, quando a ANA surgiu, o nascimento da ANA foi um desdobramento do primeiro Encontro Nacional de Agroecologia, e o primeiro Encontro Nacional de Agroecologia coincidiu também com o período das eleições presidenciais que elegeram o Lula para o seu primeiro mandato, né? E a gente entrou muito forte naquele debate político, isso foi logo o início do surgimento da ANA, né? O início da ação da ANA coincidiu com aquele momento, né, do início do primeiro mandato do presidente Lula, que foi um momento de fortalecimento da democracia, de criação e fortalecimento de espaços de diálogo entre o Estado e a sociedade civil, né? A gente pôde ocupar muitos desses espaços e desenvolver muito essa ação de diálogo para a criação e o aprimoramento de políticas públicas de apoio à agroecologia. Então, a gente já vem nesse trabalho de incidência política há muitos anos, mas nesses primeiros 15 anos de funcionamento da ANA, a gente teve muito voltado o olhar para as políticas de nível federal, né? Então, existia uma ação de incidência de nível local, de incidência inclusive em eleições municipais, mas ela acontecia mais dispersa, né? Então, por exemplo, alguns municípios já tinham a prática de construir uma carta compromisso, pedir o compromisso das candidaturas, fazer debates locais, mas a gente não tinha ainda conseguido organizar isso nacionalmente. A primeira vez que a gente conseguiu fazer esse trabalho mais articulado nacionalmente foi nas eleições de 2020, e aí puxando um pouco também o contexto de por que isso aconteceu. A gente estava num período em que já tinha tido o golpe, né, que destituiu a presidenta Dilma, a gente já estava sob o governo Temer, às vésperas de eleger... a gente já tinha eleito o presidente Bolsonaro, então assim, a gente não tinha nenhuma possibilidade de diálogo com o Estado no nível federal. E a gente teve, então, essa decisão estratégica de voltar a nossa ação organizada, nacionalmente estruturada, para o nível local, na ideia de que a gente ia conseguir recomeçar uma construção política, de incidência política de baixo para cima. E foi aí que a gente conseguiu começar a organizar esse trabalho mais amplo, né? E aí foi muito interessante, porque foi o seguinte, 2020, então, ano de eleições municipais, a gente teve essa decisão estratégica de voltar a ação e o debate, o olhar com prioridade para as políticas locais. A gente, aproveitando o ano de eleições municipais, fazia muito sentido a gente entrar nesse debate das políticas, das legislações municipais, e a gente se deparou com uma realidade que era a seguinte, a gente conhecia muito pouco sobre isso, né? A gente tinha uma hipótese de que existem muitas políticas municipais que apoiam a agroecologia, existem iniciativas interessantes, inovadoras, mas elas não são conhecidas nacionalmente. Normalmente, essas políticas municipais, elas são conhecidas lá, no local onde elas são implementadas, muitas vezes elas são fruto de experiências da sociedade civil, que pelo seu sucesso, por darem certo, acabam se transformando, né, em política pública, mas elas não são conhecidas do conjunto da sociedade. Então, a gente partiu, na primeira iniciativa que a gente tomou em 2020, foi fazer um mutirão nacional para identificar experiências interessantes de políticas municipais que apoiam a agroecologia. A gente organizou um mutirão em todos os estados do Brasil, foi uma coisa curta, né? E ainda considerando a dificuldade que a gente teve para desenvolver essa ação naquele ano, que foi o ano da pandemia, né? O ano que começou a pandemia, a gente estava a gente ainda com as atividades online, poucas atividades a campo, mas a gente conseguiu organizar esse trabalho. E o resultado desse primeiro levantamento foi muito surpreendente, que a gente identificou mais de 700 iniciativas, foram mais de 740 iniciativas de políticas municipais que apoiam a agroecologia, que já existiam, né? Isso deu para a gente uma base muito concreta de por onde construir o diálogo, né? E um pouco combater aquela ideia de que
essas propostas de vocês são muito bonitas, mas elas não têm viabilidade, não tem dinheiro para, né, para isso, o município não tem recurso, a gente era visto assim meio que como sonhadores, idealizadores, mas com pouca capacidade de ação prática. Quando a gente faz essa pesquisa e mostra, olha, já tem mais de 700, isso foi só um levantamento rápido, a gente encontrou mais de 700 exemplos concretos de políticas que apoiam a agroecologia, isso foi maravilhoso, porque isso dá uma dimensão de que, olha, dá para fazer, né? O diálogo com as candidaturas, as prefeituras e as câmaras de vereadores foi muito mais no sentido de que, olha, dá para fazer, se quiser, dá para fazer. O trabalho naquele ano foi muito interessante, a gente construiu uma carta compromisso com um conjunto de propostas, né, para o diálogo com as candidaturas, e aí, o que aconteceu como desdobramento dessa ação foi a parte mais legal, que foi o seguinte, muitas candidaturas, a gente conseguiu naquele ano a adesão, a gente teve um formato diferente do que a gente vai adotar esse ano. A gente foi com uma carta compromisso para que as candidaturas assinassem, né, concretamente, o compromisso com as propostas da agroecologia. Foram mais de 1.200 candidaturas que assinaram a carta compromisso da ANA no Brasil inteiro. E dessas mais de 1.200 candidaturas, mais ou menos 10% foram eleitas. Então, a gente passou a ter, no ano seguinte, em 2021, um conjunto expressivo de prefeitas, prefeitos, vereadoras, vereadores que tinham assumido o compromisso com a agroecologia e com quem a gente tinha um espaço, um canal aberto de diálogo. E aí vem a outra parte muito importante desse trabalho, que é a construção conjunta, né? É o diálogo entre a sociedade civil e o governo, né? Prefeituras e gestões municipais e mandatos de vereadores, para a construção dessas políticas. E esse trabalho revelou uma outra dimensão muito interessante, que foi a dimensão pedagógica dessa ação que a gente construiu. Teve muitas candidaturas, a gente percebeu, muitas candidaturas que pegaram as propostas da Carta Compromisso da ANA e incluíram algumas delas nos seus planos de governo, nos seus planos de mandato. E uma vez eleitas, essas candidaturas chamaram a gente para dialogar, muitas dizendo assim, olha, a gente assumiu o compromisso com essas propostas, a gente tem interesse de avançar, mas a gente não tem essa experiência, a gente precisa construir junto. E aí se desdobrou um conjunto de ações em 2021, em 2022, em que a gente pôde acompanhar, aí estou dizendo as organizações da ANA de forma descentralizada no Brasil inteiro, né? A gente conseguiu acompanhar ações locais de incidência política em vários municípios, foi uma ação que a gente conseguiu diretamente, de forma organizada, acompanhar ações de incidência em 38 municípios em todos os estados brasileiros, e os resultados foram muito interessantes. Então, quando você pergunta de desdobramento, o que funcionou, o que não funcionou, a gente, até hoje, tem ouvido notícias de leis que são aprovadas, de políticas que são criadas, que ainda são resultado, reflexo dessa ação que a gente começou lá em 2020. Isso é impressionante, Flávia. Imagina, são mais de 700 propostas rodando por aí que as pessoas desconhecem. Se fosse perguntar no geral, diriam que não existe, né? Mas quando a gente vê, estão aí quase 1.000 batendo na porta, isso é muito bacana para a gente conseguir se inspirar e conseguir entender que sim, a agroecologia está acontecendo na prática. Eleições e agroecologia são dois assuntos da mesma ordem que a gente precisa botar eles lado a lado, entender e ver que eles acontecem. Te ouvindo, me surgiu uma questão que talvez seja não tão importante, mas talvez ajude as pessoas a conseguir criar mais uma afinidade com a pauta. Se vocês têm um foco maior em tentar dialogar com vereadores e vereadoras, ou candidatos e candidatos à vereança, ou vocês têm focado um pouco mais nas próprias prefeituras? Porque, enfim, claro que todo mundo acaba se dialogando ali dentro da Câmara, umas coisas que acabam se conversando muito, mas eu fico imaginando se vocês tentam mostrar essa carta de intenções, essa carta que vocês elaboraram para mostrar como a agroecologia se envolve com as eleições, se vocês têm algum tipo de foco, se seja no poder legislativo ou no próprio poder executivo, quando a gente fala de municípios. Olha, Lucas, de novo, assim, acho que vale a pena a gente falar olhando para essa retrospectiva histórica, né? Quando a gente, no momento das eleições, a gente busca fazer esse diálogo a partir de uma agenda propositiva concreta, a gente não tem um foco prioritário, digamos assim, entre dialogar com candidaturas ao executivo ou ao legislativo, porque as propostas, a gente está tratando de propostas, né? Que podem começar, muitas vezes elas começam com uma proposição de lei municipal, que depois se transforma numa ação, numa política, e às vezes ela se inicia mesmo
na gestão do executivo. As propostas, até fazendo um esclarecimento, porque as pessoas devem estar curiosas também sobre exemplos, né? De que tipo de proposta, que tipo de política a gente está falando. Esse ano a gente organizou uma carta política, novamente, com base nessa experiência que a gente vem construindo nos últimos anos. Essa carta política, ela está organizada em 15 eixos temáticos, e dentro desses 15 eixos temáticos, a gente trouxe 51 propostas. E pensando o seguinte, essas 51 propostas são uma síntese do que pode ser feito, muito mais pode ser feito, é meio que uma base para orientar um diálogo, e essa carta ela pode também ser adaptada a partir da realidade de cada município, de cada território, né? Então, a gente tem propostas, por exemplo, no campo da justiça climática, a gente tem propostas para áreas mais vulneráveis, sistemas de alerta em áreas de risco, a gente tem propostas relacionadas a resíduos urbanos, compostagem, infraestruturas em áreas urbanas e áreas rurais, assistência técnica, extensão rural no nível municipal. Existe, por exemplo, naquele levantamento de 2020, a gente encontrou uma iniciativa que era de reforma agrária de nível municipal, que é uma coisa pouco comum, mas pode ser feita, né? Apoio a feiras, iniciativas de comercialização, de abastecimento, enfim. Tem propostas das mais variadas possíveis, que podem ser abraçadas tanto por vereadores como vereadoras, como prefeitas e prefeitos. Quando a gente teve, eu disse, né, agora há pouco, uma ação de desdobramento em 2021, começou em 2021, uma ação de desdobramento do trabalho de incidência e diálogo com as candidaturas, o que aconteceu foi o seguinte, a gente identificou. A gente vive num país enorme, são mais de 5 mil municípios, né? A gente, quando vai fazer uma ação mais direta, enfocada em municípios, a gente tem que identificar ali municípios de referência, municípios piloto, e a ideia realmente é construir referências de conhecimento, de metodologias, de práticas que podem ser inspiradoras para outros lugares, né? E aí, quando a gente estruturou essa ação de incidência direta a partir do trabalho, né, de incidência nas eleições de 2020, a gente estimulou as organizações nos territórios a identificarem interlocutores de referência. Em alguns municípios, os interlocutores de referência onde se podia, né, estabelecer um diálogo mais promissor e avançar mais, foi com o mandato na Câmara dos Vereadores. Em outros municípios foi com a própria gestão. Às vezes a gente tem secretários municipais, às vezes o prefeito é interessado, mas não tem abertura, mas assim, você tem ali alguns gestores que às vezes são de carreira, são gestores da prefeitura que, se o prefeito dá espaço, conseguem fazer um trabalho muito interessante. Então foi muito variado, assim, a gente entende que aonde tiver espaço para a gente avançar, no diálogo e nessa construção, a gente deve avançar. Flávio, agora para encerrar a nossa conversa, tem uma pergunta aqui que talvez seja muito rígida da minha parte, mas eu acho que vale a gente trazer para esse momento, que a gente precisa de mudanças drásticas, de atitudes rígidas realmente para tudo que a gente está enfrentando. Que a questão é o seguinte, a gente vai ver muitos discursos de muitos candidatos, seja a prefeitura ou seja a vereança, que vão trazer nas suas pautas como prioridade a questão ambiental. Dá para dizer que quase todo mundo, se não todo mundo, vai trazer pontos que vão defender que a gente precisa de ações concretas para combater as crises climáticas, enfim, eu entendo que a gente precisa começar a diversificar quais vão ser as verdadeiras propostas e quais são as fake propostas, né? Eu acho que isso, assim, vai ser um grande desafio para cada eleitor e para cada eleitora. Diante disso, eu tenho um desafio, uma pergunta que é aí que eu pergunto se é muito rígido da minha parte, que é o questionamento seguinte: se esse candidato, essa candidata, disser que vai combater a crise climática, mas não trazendo na sua proposta nada em referência à agroecologia, dá para taxar de fake esse discurso ou é um pouco de exagero da minha parte? Eu acho que essa questão que você traz, ela é muito pertinente, né? A gente teve... Em 2022, por exemplo, quando a gente fez essa ação agroecologia nas eleições, que foram eleições aos pleitos estaduais e federais, a gente se deparou com situações assim em alguns lugares, assim, candidaturas que a gente entendeu que vieram assinar a Carta Compromisso da ANA, mas que historicamente são identificadas e comprometidas com o outro lado, que é o lado do agronegócio, que não é o lado da agroecologia. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser avaliada e percebida no local, né? A gente não tem como nacionalmente estabelecer uma estratégia de colocar um filtro, né? Esses estão do nosso lado, esses não estão, até porque no nível municipal
é muito difícil. Tem, assim, a maior parte dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? Então, assim, a gente não tem nacional, e os partidos também nos municípios pequenos se aliam e se organizam de forma muito diferente, né? E se identificam de forma muito diferente. A gente não tem como nacionalmente criar uma receita para resolver esse problema. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: em cada local, em cada município, as organizações, as eleitoras e os eleitores que vão estar prestando atenção nisso, têm que prestar atenção na trajetória dessas candidaturas, né? E tem que cobrar. O diálogo tem que ser em cima de propostas concretas e tem que ser cobrado, né? Então, assim, não adianta só falar que vai apoiar a agroecologia, né, e passa o ano, passa as eleições, esquece do assunto, vem falar disso de novo 4 anos depois. Esse trabalho de acompanhamento de pressão é também de responsabilidade de nós, cidadãos, que vamos cobrar e acompanhar os governos e os mandatos dessas pessoas. Maravilha, são questões que a gente precisa levar a sério, sempre levamos, mas agora mais do que nunca a gente precisa começar a cobrar esses candidatos de estar levando realmente a sério um discurso que não pode ficar só ali nesse papinho, a gente precisa ver ações concretas na prática. A gente acabou de conversar com Flávia Londres, ela que é engenheira agrônoma, integrante da Secretaria Executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e a gente conversou sobre a agroecologia nas eleições, uma proposta justamente da ANA que bota em pauta como as eleições precisam ser pautadas pela agroecologia. Mais uma vez, Flávia, obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato. Foi o primeiro de muitos papos que a gente vai ter nessa caminhada rumo às eleições. Muito obrigada, Lucas. É sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom conversar com o Brasil de Fato. E eu queria só lembrar aqui, essa carta política que eu mencionei aqui nessa conversa, que traz esse ano a gente organizou ela em 15 eixos temáticos, 51 propostas, ela está disponível no nosso site para download. O nosso site é www.agroecologia.org.br. Lá no nosso site, quem tiver interesse vai ter mais informações sobre as ações que a gente vai desenvolver ao longo desse ano, para estimular esses debates em torno, né, às eleições municipais e as propostas da agroecologia no âmbito dos municípios, e aproveito para convidar também todo mundo para seguir a ANA nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente tem um perfil no YouTube com muitos documentários, vídeos, a gente tem muito material para compartilhar com quem tiver interesse em conhecer mais. Pronto, está dado o recado, agroecologia.org.br, também procure ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, no Instagram e nas redes sociais. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A luta por um mundo mais agroecológico é feita dia a dia de muitas maneiras. Uma delas é por meio da atuação dos movimentos populares, que organizam mentes e corações para propor transformações. Um exemplo nesse sentido foi a realização da segunda edição da Jornada da Natureza, promovida pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. As atividades foram realizadas pelo país durante a Semana do Meio Ambiente, articulando solidariedade e denúncias frente à crise ambiental. Nos estados da região amazônica, o movimento fortaleceu o plantio de mudas e a cobrança por reforma agrária. A nossa repórter Mariana Castro acompanhou tudo e vai trazer os detalhes pra gente agora. Ao cabo da escada e do violão. Sob o lema Semeando Vida para enfrentar a crise ambiental, o Movimento Sem Terra realizou a Jornada da Natureza durante a primeira semana de junho, com atividades em defesa do meio ambiente. Nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Roraima, que compõem a chamada região amazônica, as atividades foram desde ações em escolas do campo até audiências com órgãos estaduais e federais. É o que explica Antônio Marcos, dirigente nacional do movimento no estado do Tocantins. Que a nossa grande regional amazônica se somou na Jornada Nacional em Defesa da Natureza dos seus povos, protagonizada, organizada pelo MST em todo o Brasil. Por aqui foi plantio de árvores, foi formação, foram assembleia, foi embelezamento, foram ações nos acampamentos, nos assentamentos, nos nossos territórios.
foi realização de audiências públicas para debater a questão ambiental, para debater as questões climáticas, para debater a questão da terra e do território. E reafirmamos o compromisso de continuar plantando árvores, produzindo alimento saudável e defendendo o povo, defendendo as vidas na grande Amazônia e no Cerrado. No Tocantins, o movimento se somou a diversas organizações indígenas e quilombolas, em audiência pública para falar dos desafios fundiários e ambientais enfrentados no Estado. Órgãos públicos do Estado e da União também participaram. Em fala ao público, o assentado Jorge Luiz cobrou solução de conflitos no campo. E o desejo de paz que a gente alimenta, mesmo nos tempos de conflitos. Quando a gente é violentado, tem nossas casas queimadas, derrubadas, a gente vê nossas reservas, nossas florestas sendo desmatadas e destruídas por tratores e corretores. No Maranhão, Pará e Roraima, foram realizadas atividades de plantio de mudas nativas, rodas de conversa e seminários em universidades e institutos federais. É o que explica Gilvânia Ferreira, da Direção Nacional do MST no Maranhão. O Maranhão é campeão em assassinato de trabalhadores rurais, de quilombolas e no desmatamento e queimadas. É necessário que todos nós, toda a sociedade brasileira, possamos estarmos juntos nessa grande campanha de plantarmos árvores, de cuidarmos da natureza, dos rios, das águas, das nascentes. É preciso construir um processo harmonioso e respeitoso com o meio ambiente, em defesa da terra, da natureza, da reforma agrária e da vida. Reafirmamos o nosso compromisso com todos aqueles e aquelas que defendem o meio ambiente, que defendem a vida nos territórios. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Um sorriso de felicidade e a história na palma da mão. São iniciativas como essa que acendem a esperança, ao mesmo tempo de encontrar muita resistência contrária. Tudo isso em um mundo que dia a dia dá sinais de que a natureza não suporta mais o modo da vida da nossa sociedade. Não há dúvidas de que, de forma pragmática, temos que colocar iniciativas verdadeiramente sustentáveis na frente de tudo. Isso para hoje. Agora a gente destaca uma trágica história diante da situação emergencial que afeta o Rio Grande do Sul. É sobre o jornalista Rafael Guimarães, de 67 anos. Ele é autor do livro A Enchente de 1941 e agora ele ficou ilhado pelas águas do Guaíba em seu apartamento no bairro Menino Deus, na capital gaúcha. Esse é um dos bairros atingidos pela enchente de maio deste ano, justamente em Porto Alegre. O jornalista vivencia agora uma experiência idêntica à de muitos personagens do seu livro publicado há 15 anos. Rafael Guimarães foi acolhido no apartamento de uma amiga com sua mulher sócia, Clô Barcelos, de 63 anos. A gente vai saber mais detalhes sobre essa triste história agora na reportagem do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. O jornalista Rafael Guimarães, de 67 anos, autor do livro A Enchente de 1941, ficou surpreso com a ironia da situação ao ser ilhado pelas águas do Guaíba em seu apartamento no Menino Deus, um dos bairros atingidos pela enchente de maio deste ano em Porto Alegre. Refugiado no apartamento de uma amiga e com a mulher e sócia Clô Barcelos, ele vivencia uma experiência idêntica à de muitos personagens do seu livro, publicado há 15 anos. Em entrevista ao canal UOL, ele relatou como foi pego de surpresa e falou sobre a ironia de vivenciar uma história parecida com a da própria obra. É uma situação absolutamente inusitada. Eu moro num bairro na zona sul da cidade, perto do centro, uma área que nunca foi atingida, nunca sofreu um tipo de alagamento como esse, né? E, bom, saí de casa, eu moro no 7º andar, quando eu voltar, vai estar minha casa lá, vai estar minhas coisas lá, mas ao contrário, essa enorme quantidade de gente, quando voltar, não sabe nem se vai encontrar a sua casa.
Com cerca de 20 títulos publicados sobre histórias passadas na capital gaúcha, Rafael se tornou um verdadeiro memorialista da cidade, onde mantém a própria editora, a Libretos, que teve todo o acervo restante levado pelas águas do seu depósito, na Rua Voluntários da Pátria. O escritor também falou sobre as semelhanças entre a enchente de 1941 e as cheias de 2024. E as semelhanças, entre a enchente de 41, que foi o grande trauma da história de Porto Alegre, com a enchente agora. Coincidiu o período, exatamente, quase cronologicamente o mesmo período, e os fatores que levaram à enchente, que é uma chuva muito intensa em Porto Alegre, uma chuva nas nascentes dos 5 rios que descem para o Guaíba, numa proporção que é muito difícil acontecer, esses fatores se combinando, e depois no final, o Guaíba é um enorme manancial de águas que desemboca na Lagoa dos Padres por um canal muito, muito estreito, que é o canal de Itapuã, que tem apenas 1 quilômetro de largura, e quando a água está escoando, vem o vento sul e empurra a água de volta para Porto Alegre. Aconteceu em 41, aconteceu agora também. Apesar das semelhanças com a enchente ocorrida na primeira metade do século passado, o jornalista Rafael Guimarães entende que agora as proporções são diferentes e tem muito a ver com as mudanças climáticas. Ainda que tenha sido um fenômeno considerado natural, o escritor acredita que é possível minimizar os efeitos de fenômenos como esse por meio de medidas preventivas e o cumprimento da legislação ambiental. Além disso, ele ressalta que, em primeiro lugar, é preciso impedir retrocessos nas leis que já existem. Ninguém pode impedir que chova, Ninguém pode impedir que chova em Porto Alegre. Mas nós estamos vivendo um período de mudança climática muito acelerado. E o mínimo que se espera do poder público é que ele desenvolva políticas ambientais que possam reduzir o dano desses acidentes meteorológicos, climáticos, e acolher as pessoas, proteger as pessoas. Isso não acontece. A questão toda da legislação ambiental retalhada, Nascido em Porto Alegre em 1956, Carlos Rafael Guimarães Filho é neto de Eduardo Guimarães, famoso poeta vinculado ao simbolismo, e filho do jornalista Carlos Rafael Guimarães. Na profissão, atuou como repórter, editor e secretário de redação da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, Cojornal, e foi editor de política do Jornal Diário do Sul, do Grupo Gazeta Mercantil. Coordenou a elaboração do projeto editorial da revista Aplauso, da Editora Plural, e trabalha em edição de livros na Editora Libretos. A obra Enchente de 41, de 2009, recebeu o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores como o melhor livro de não-ficção. Pré-candidato a patrono da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano, numa campanha endossada por colegas jornalistas, Guimarães também concedeu uma entrevista ao Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, para falar um pouco da sua experiência. A entrevista em questão pode ser lida na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio Grande do Sul e da reportagem de Valmaro Paz. Locução, Douglas Matos. A gente aproveita para destacar as recomendações que estão sendo feitas para a reconstrução do Estado. Nessa semana, o Fórum Socioambiental Gaúcho encaminhou um documento nesse sentido ao Poder Público do Estado. O texto ressalta a necessidade de uma revisão das flexibilizações do Código Estadual do Meio Ambiente e no Código Florestal. O Fórum recomenda também a atuação para mitigação e prevenção na saúde mental durante desastres naturais. Entre as recomendações está que reassentamentos devem ser realizados observando a dignidade e proteção a riscos. O conteúdo foi entregue ao Núcleo de Defesa Ambiental da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda acompanhando a situação do Rio Grande do Sul, a gente vai repercutir um alerta recente da Defesa Civil do Estado. É de que após dias de tempo seco e com temperaturas acima da média, as chuvas intensas devem voltar para o Rio Grande do Sul a partir do final de semana. A intensidade prevista dessa vez é menor do que as precipitações do final de abril e início de maio. A projeção mais recente indica que deve chover de 70 a 120 milímetros entre amanhã, sábado, dia 15, e terça-feira, dia 18.
O órgão afirma ainda que está articulando junto às prefeituras a adoção de medidas preventivas. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar um recadinho super importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua iniciativa regional, enfim. Vai ser uma alegria demais saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que estão com a gente todos os dias, botando a voz do Bem Viver para repercutir de norte a oeste e leste a oeste do Brasil. Se você tem interesse e quer participar junto com a gente nessa missão, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Vamos atualizar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha só, termina hoje um novo prazo para a formalização da inscrição para a edição de 2024. Originalmente, o período terminaria na última sexta-feira, dia 7, mas foi estendido. O governo tinha o plano de dar mais tempo de inscrição apenas para os moradores do Rio Grande do Sul, justamente por conta das enchentes que atingiram o estado. Mas a decisão foi de ampliar o prazo para todo mundo. Agora todas as pessoas interessadas do Brasil inteiro podem se inscrever até hoje, dia 14, sexta-feira. Mas olha só, os estudantes do Rio Grande do Sul, os estudantes gaúchos, têm isenção na taxa de inscrição. Para quem não for de lá, o valor é R$ 85. Tinha o período para você pedir a isenção também dessa taxa, mas isso já acabou. Ressaltando, quem é do Rio Grande do Sul não tem que pedir, já tem esse direito concedido. Quem pediu no tempo determinado teve o direito concedido e quem não tem que pagar os R$ 85. Para se inscrever, é necessário acessar a página do participante com o login único do sistema gov.br. A taxa de pagamento pode ser efetivada até a próxima quarta-feira, dia 19. Segundo o edital, as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, isso em todo o país. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. O termo coração partido é muitas vezes utilizado de forma poética, né? A gente pode lembrar desse sentido em músicas, poesia, ou até mesmo no nosso falatório, nas nossas prosas que a gente fala aí com amigos, familiares, enfim. Mas existe sim a chamada síndrome do coração partido, que merece o nosso olhar, o da saúde. A gente vai entender mais sobre esse assunto no quadro Amiga da Saúde, lá do Brasil de Fato, Minas Gerais. Amiga da Saúde. Olá, ouvintes! Hoje quem nos enviou sua pergunta foi a Selma Velar, que tem 44 anos e é cuidadora de idosos. Ela mandou o seguinte: depois que perdi um familiar, venho tendo dores no peito e cansaço. Me falaram de uma síndrome do coração partido. Isso existe mesmo? Bom, pessoal, existe sim. A síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia induzida por estresse, é uma disfunção do ventrículo esquerdo do coração que acontece de uma forma súbita em situações de grande estresse ou emoções muito fortes. Essa condição, gente, ela é provocada pela grande quantidade de adrenalina e outros hormônios do estresse que estreitam as artérias que irrigam o coração, causando sintomas parecidos com um infarto, que é falta de ar, dor no peito, desmaio, suor excessivo, né? Essa é uma condição transitória que acomete mais mulheres, normalmente em torno de 40, 50 anos, e que geralmente melhora entre 7 e 30 dias. Porém, gente, só avaliação com exames e profissionais qualificados vai poder diferenciar essa condição de problemas cardíacos mais graves. Portanto, então, quem está com alguma condição assim precisa procurar ajuda o quanto antes. As atividades físicas regulares, o estilo de vida mais saudável podem contribuir para prevenir esse e outros problemas cardíacos.
Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima. Tá aí, pronto. Aprendido mais um motivo para a gente tentar uma vida sem excesso de estresse. Além da chamada síndrome do coração partido, o estresse crônico pode causar muitos outros problemas de saúde, sejam físicos ou mentais. Como a Sofia Barbosa bem explicou pra gente, situações como essas devem sempre ser acompanhadas por profissionais da área, gente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é preciso lutar por uma sociedade mais justa, ou seja, corpo e sociedade andam juntos. É nesse sentido que a gente defende a efetivação da saúde coletiva. Dessa forma, além de evitar doenças, ela propõe melhorar a qualidade de vida e permitir a liberdade e busca da felicidade. Agora um assunto extremamente preocupante. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência do projeto que equipara o aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. A votação aconteceu de forma simbólica nessa semana e, com a urgência aprovada, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar por análise em comissões. Se aprovada, a proposta muda o artigo do Código Penal. Dessa forma, a vítima de um estupro, que abortar depois de 22 semanas de gestação, pode virar ré e pegar pena maior do que o agressor, do que a pessoa que cometeu esse crime. O aborto, igualado ao homicídio simples, conforme o texto do projeto, prevê pena de 6 a 20 anos de prisão. Sobre esse assunto, que segue repercutindo, o Programa Central do Brasil conversou com Letícia Ueda Vela. Ela é advogada do coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Para a apresentadora Luana Iberi, ela explicou o porquê do projeto estar sendo chamado por ativistas pelo direito ao aborto legal de PL da gravidez infantil. Por que chamado de PL de gravidez infantil? Porque ele é um PL que afeta majoritariamente crianças vítimas de violência sexual. A gente sabe que quando a gente fala sobre criminalização da interrupção da gestação legalmente prevista em idades gestacionais acima de 22 semanas, aconteceu alguma coisa na rota dessa pessoa para que ela não conseguisse acessar o procedimento no momento anterior na gestação. As meninas são majoritariamente afetadas por isso, porque por vezes a identificação da prática da violência sexual, ela não é tão simples. E não se imagina tão facilmente que uma criança vai estar grávida. Então, por vezes, os sintomas, até mesmo o crescimento um pouco da barriga, nem sempre é avaliado pela família e pelo próprio desconhecimento da menina sobre o próprio corpo como uma gestação. Descobre-se tardiamente, por conta dessa dificuldade de identificar. E então essa menina chega ao serviço de saúde e, caso o PL seja aprovado com o conteúdo que hoje ele tem, essa menina seria obrigada a prosseguir com a gestação. A gente sabe que os efeitos de uma gestação na infância, de uma maternidade na infância, são extremamente nefastos. A gente fala verdadeiramente da perda dessas infâncias, porque existe um enorme impacto na saúde mental, existe um enorme impacto no índice de evasão escolar, existe uma verdadeira interrupção do sonho e da vida dessas meninas. E é isso hoje que a Câmara dos Deputados votou para ser olhado com urgência. Letícia Ueda Vela também comentou a possibilidade de um estuprador ter uma pena menor que a vítima do crime cometido por ele. A advogada disse que o PL foi editado com uma forma de impor barreiras a um direito garantido desde a década de 40. Não há dúvida de que o PL foi editado justamente com o objetivo de estabelecer maiores barreiras a um direito que está previsto na legislação desde 1940. Então, veja, desde 1940 esse direito está garantido e agora o que se vota é o desejo de se impor barreiras de acesso a esse procedimento, que hoje no Brasil já é bastante dificultado. Se a gente está falando de uma mulher, de uma menina que não consegue acessar o procedimento e chega no posto de saúde, chega no serviço de saúde, chega na delegacia, depois da 22ª semana de gestação, a gente está falando de um sistema que não conseguiu acolher um caso de violência sexual antecipadamente. Né? Então a gente está falando de uma falha do Estado, de uma falha da nossa política pública. E aí a gente pune essas meninas, pune essas mulheres e impõe a elas não só, né, a impossibilidade de interromper a gestação, para as meninas interrompendo a infância delas, para mulheres vítimas de violência sexual também interrompendo seus futuros, impondo um sofrimento que até por órgãos internacionais já foi classificado como tortura e coloca, enfim, uma barreira adicional.
verdadeiramente impedindo que esse procedimento seja realizado. Letícia Ueda Vela também comentou outras relações de disputa que estão em jogo com o projeto. Ela foi perguntada sobre uma possível queda de braço entre a bancada evangélica no Congresso e o governo federal. Vamos conferir. Bom, evidentemente que a gente sabe, e aí por diversos motivos, de que há uma disputa e uma queda de braço, não só entre executivo e legislativo, mas também entre judiciário, poder judiciário e legislativo, tendo como um dos objetivos centrais e pauta central a disputa sobre os direitos das mulheres, né, que estão sempre sendo negociados na mesa quando a gente está pensando sobre esse sopesamento. Então, sim, eu vejo como uma espécie de queda de braço, avalio que o governo Lula vai se posicionar, e a gente espera, enquanto movimento feminista, movimento de mulheres, pessoas que acreditam na garantia de defesa de direitos de mulheres e meninas, que ele vai se posicionar na linha do que seus ministérios já se posicionaram, de que esse projeto de lei seria um verdadeiro absurdo e que, em realidade, ele só impediria um direito que está previsto desde 1940 na lei, impondo e expondo mulheres e meninas à tortura, como eu já disse anteriormente. É certo que a bancada evangélica tem um peso muito grande ao se votar esses projetos, mas isso não significa que necessariamente toda e qualquer pessoa que exerce a religiosidade a partir desse lugar, ela é contrária à realização do procedimento, ela tem posturas que são contrárias ao exercício de direitos das mulheres. A bem da verdade, o que a gente tem é uma bancada extremista que defende valores da extrema-direita e que ataca direitos das mulheres, e especialmente o aborto, como um ponto central. Outro problema citado que vem junto no PL da gravidez infantil foi a lembrança dos estigmas. O Central do Brasil lembrou que muitas mulheres que passam pelo aborto espontâneo após 22 semanas sofrem situações de resistência e até violência. O que a gente entende é que a criminalização do aborto, ela tem enormes efeitos no reforço ao estigma. Então a gente diz que ela coloca a prática ou a realização do aborto, ou então o próprio aborto espontâneo, num lugar da ilegalidade. E isso impacta diretamente o acesso a um serviço público de saúde, quando na verdade isso acontece dentro de um caso espontâneo. Quando a gente aumenta a pena, o receio desses profissionais que estão dentro dos serviços de saúde também se eleva de fazer um atendimento. A gente sabe que hoje, a maior parte das mulheres que é processada pela realização de um aborto é denunciada por profissionais da saúde que rompem com o sigilo médico profissional. Então a gente está falando de uma realidade em que o serviço de saúde já não é necessariamente e nem sempre um lugar de acolhimento. Com a elevação do estigma, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Então a gente sabe, né, que o aborto, não só o aborto inseguro, mas uma das causas de mortalidade materna é também que as mulheres recebem atendimento tardio. E a gente tem um caso emblemático de falta de atendimento em saúde materna que já foi julgado até pelo Comitê de Direitos Humanos, né, da ONU, de discriminação, na verdade, pelo Comitê de Eliminação por todas as formas de discriminação contra a mulher, que é o caso Aline Pimentel, em que uma mulher busca, num caso de hemorragia, o sistema de saúde, não consegue atendimento e ela vai a óbito. Essa não é uma realidade apenas da Aline. A gente sabe que essa é uma realidade de milhares de mulheres no Brasil. E isso com certeza vai ser reforçado caso a gente eleve a pena, aumente então o estigma e dificulte, coloque os profissionais de saúde cada vez mais amedrontados e as mulheres e meninas cada vez mais amedrontadas de buscarem ajuda, com medo de serem criminalizadas por um aborto espontâneo que pode ser inclusive de uma gestação desejada. Ela pode estar em sofrimento por isso. Bom, você pode conferir a edição completa do programa, toda essa entrevista no canal do YouTube do Brasil de Fato. Você sabe que ele vai ao vivo todos os dias e você pode conferir a hora que você quiser. Também dá para procurar lá no nosso site, que a gente deixa salvo esse link na matéria de divulgação diária do programa. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, aqui no Bem Viver a gente também tem um encontro todos os dias marcado. A gente chega junto a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro por meio da internet na nossa radiobrasildefato.com.br. E você confere a partir da 1 da tarde. Aqui em São Paulo você confere o nosso programa pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM, a nossa parceira RBA. E a gente também chega junto a partir também da 1 da tarde. Você confere o nosso programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Foram 13 dias de celebração que honraram a Santo Antônio. A gente está falando da tradicional festa do Pau da Bandeira de Barbalha, no interior do Ceará. A origem da festa é de meados de 1860 e atrai milhares de pessoas que buscam bênçãos e soluções para questões amorosas. Vamos saber mais na reportagem do Brasil de Fato, Pernambuco. A festa do Pau da Bandeira ocorre anualmente no município de Barbalha, no Ceará, em homenagem a Santo Antônio, o padroeiro da cidade. Em 2024, a celebração teve a edição de número 96, reconhecida desde 2015 como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo IPHAN. A festa tem origem em meados de 1860 e atrai milhares de pessoas que buscam bênçãos e soluções para questões amorosas. Neste ano, as comemorações ocorreram do dia 31 de maio até esta quinta-feira, dia 13 de junho, com 3 polos musicais, além de várias quermesses pela cidade, contribuindo com a festa. E para entender mais sobre a celebração e a devoção a Santo Antônio, o Brasil de Fato conversou com o Padre Ivo, pároco da paróquia Santo Antônio em Barbalha. Questionado sobre a fama de Santo Antônio como casamenteiro, Padre Ivo explica que ela se deve à caridade do santo. Porque no tempo de Santo Antônio, as noivas iam se casar e precisava pagar um dote. Tinha as noivas pobres que não tinha como pagar. Então Santo Antônio fazia uma coleta, arrumava donativos e ele dava para as noivas aquela quantidade para que elas pudessem casar dignamente. Então as noivas que não podiam se casar iam a Santo Antônio e pediam um donativo para ajudar, para pagar o dote, para poder... E patrocinava, numa linguagem bem mais nossa, seria esta. Santo Antônio era o patrocinador das noivas para se casarem santamente, receberem as bênçãos de Deus na igreja. A festa de Santo Antônio em Barbalha se destaca pelos 13 dias de celebrações que incluem missas, pregações e encontros culturais. Padre Ivo detalha que uma tradição especial é o corte do pau da bandeira, quando uma árvore é cortada para erguer a bandeira de Santo Antônio. Aqui na nossa região, principalmente na festa de Santo Antônio, foi criado de maneira muito especial uma tradição de se cortar um mastro, uma árvore, para erguer a bandeira de Santo Antônio. Então, o corte desse pau, ele justamente é tido assim, muito tradicional, como aí junta as famílias para o corte do pau da bandeira. Então tem um momento muito bonito, tem a merenda, tem a partilha, tem o encontro, tem a bebida, tem justamente a união das famílias, tem a eleição do capitão do pau da bandeira. Então, é um momento assim que você só entenderá se você vier participar do corte do pau da bandeira, do dia do pau da bandeira. É realmente uma coisa fantástica. Durante os dias de festa, as famílias de Barbalha se reúnem para rezar, pedir força e agradecer a Deus. As celebrações incluem apresentações culturais como reizado, bandas cabaçais e poesia, refletindo os valores culturais da região. Outro destaque da festa é a Noite das Solteironas, criada por uma moradora local, pensando nas mulheres solteiras que se reúnem para festejar e pedir casamento a Santo Antônio, como explica o Padre Ivo. Aqui na nossa cidade de Barbalha tem uma senhora que ela realmente criou a noite daquelas que não se casaram. Então, é uma noite em que as mulheres solteiras, elas se encontram
para festejar, para celebrar. E como tem a questão da tradição de pedir o casamento, também dizer assim, nós precisamos pedir um casamento a Santo Antônio. E aí é uma noite muito importante. Então, junta muita gente, a quem não é casado. Então, vem para essa noite, vem celebrar, vem cantar, vem louvar, vem agradecer. E tem um cantor especial para cantar durante a noite nessa festa. Santo Antônio é especialmente celebrado no Nordeste durante as festas juninas, juntamente com São João e São Pedro. Pedro Ivo explica que Santo Antônio é conhecido principalmente pelo seu testemunho de fé, pregação da palavra de Deus e amor pelos pobres. Santo Antônio entra nessa dimensão em que ele é um santo muito conhecido, muito amado, principalmente pelo seu testemunho. Ele renunciou a si mesmo, deu a sua vida em favor dos mais pobres. Santo Antônio era conhecido também como aquele santo que pregava a palavra de Deus, pregava a boa nova. Então é aquele santo que falava de Jesus, que mostrava o caminho do céu, de viver os valores da fé. Então as pessoas também escutam isto e se apaixonam pelas pregações de Santo Antônio, porque ele convida todas as pessoas a uma conversão, a uma mudança de vida, a transformar seu coração. A entrevista completa com o Padre Ivo está no programa Trilhas do Nordeste, realizado pelo Brasil de Fato Pernambuco em parceria com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Também está disponível na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem e entrevista de Rodolfo Rodrigo em Recife, Pernambuco. Locução, Douglas Matos. É muito comum as famosas simpatias com Santo Antônio, né? De cabeça para baixo um copo da água, por exemplo. Para quem não sabe, essa é uma forma das pessoas buscarem um amor justamente no dia do padroeiro. Se essa dica tá valendo para você que escuta, olha, desculpa ter dado um dia depois, mas fica calmo que o dia de Santo Antônio tem todo o ano e quem sabe até o ano que vem essa questão aí já não tá sanada, você já não tá com esse amor, nem precisou dessa mandinga, viu? Enfim, a gente encerra a edição de hoje ouvindo a eterna Selma do Coco com a música Santo Antônio. Na noite de Santo Antônio, um caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, os peixes todos perdeu. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Chara preta, baiana, cavala preta ou pirá. Na noite de Santo Antônio, um caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, os peixes todos perderam. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Xarope, baiana, cavala preta ou pirá. Na noite de Santo Antônio, um caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, os peixes todos perderam. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Xarope, baiana, cavala preta ou pirá. Na noite de Santo Antônio, caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, os peixes todos perderam. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Xarope, baiana, cavala preta ou pirá. Na noite de Santo Antônio, caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, os peixes todos perderam. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Xarope, baiana, cavala preta ou pirá. Na noite de Santo Antônio, caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, os peixes todos perderam. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Xarope, baiana, cavala preta ou pirá. Na noite de Santo Antônio, caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, o peixe todo.
E assim a edição do Bem Viver de hoje, dessa sexta-feira, fica por aqui, desejando um ótimo final de semana para todo mundo. E lembrando que segunda-feira a gente está junto com mais uma edição inédita e fresquinho do programa. Sempre a partir das 11 horas da manhã a gente chega junto pela Rádio Brasil de Fato. E você também confere o nosso programa a partir da 1 da tarde pela nossa parceira Rádio Brasil Atual, a RBA, chegando aqui na 98,9 FM na Grande São Paulo. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. Ele está completo de emissoras que retransmitem o programa. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.